Lucas capítulo 17, versículo 19. Lucas capítulo 17, versículo 19. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17, versículo 19. Isso. Acha aí, capítulo 17, versículo 19. Só que nós vamos ler o capítulo 17, versículo 17 até o 19. Lucas, capítulo 17, versículo 17 até o 19. Então diz assim: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? Não houve, porventura, alguém que voltasse para agradecer a Deus? Para poder agradecer a Deus? Senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Antigo Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, versículo 1. Diz assim: Faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e plantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe, era ela da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, e perguntai-lhe em meu nome como estás. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, e os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta de todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Ache mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dai, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Olha o que ele está dizendo: você pode me dar qualquer coisa que você quiser me dar, você pode me dar. Versículo 9. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas as palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Segura um pouquinho, deixa eu só explicar algo aqui, mas não fecha a Bíblia. Para Nabal estar dizendo acerca de Davi, é porque ele o conhecia. Observe que ele está dizendo assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Para uma pessoa afirmar o que ele está afirmando, é porque ele conhecia acerca de quem ele estava falando. Então Nabal conhecia Davi, conhecia a fama de Davi. Nabal sabia que Davi, em certa ocasião, estava defendendo o seu rebanho. Ou seja, ele está falando aqui com propriedade acerca de Davi. Observe que ele começa iniciando dizendo: eu não conheço, e depois ele começa trazendo afirmações que conhece. Então é por isso que eu pedi você para poder segurar um pouquinho. Volta para a Bíblia. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a um homem que eu não sei de onde vem?
Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas as palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, cada um coloque a sua espada na bainha. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. E nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Versículo 22. Faça Deus o que aprover ao inimigo de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. E inclinando-se à terra, lançou-lhe aos seus pés e disse: Ah, meu senhor, cai a culpa sobre mim, permita-me falar, ou permita que a tua serva fale contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Observe que ela nem fala com meu marido, ela fala com Nabal, porque o que significa o seu nome, ou o que significa o seu nome, ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal, seja os teus inimigos, e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que te trouxe a tua serva, ó meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu Senhor. Perdoa a transgressão de tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me tolhasse de derramar sangue, e de que por minhas próprias mãos me vingasse. Versículo 38. Passando uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Observe que Deus feriu a Nabal. Deus feriu a Nabal. Versículo 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa e a afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido o servo de Davi, Abigail, ao Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor. Somente esses versículos. Se você leu comigo, respira fundo e diga amém. Queridos, durante esses dias, ou durante esses últimos dias, eu tenho ouvido falar muito sobre gratidão. Muito. Esses dias me mandaram uma mensagem de uma documentação
lá de uma cidade onde eu morei. Não nasci, mas morei. E agora, recentemente, eles fizeram um documento colocando o nome da rua, de uma das ruas, o nome do meu pai. Então me mandaram o documento. E o documento estava escrito: a partir de hoje fica afirmado que a rua ligada de tal a tal lugar recebe o nome, e colocar lá Antônio Noberto dos Santos. E aí mandaram para mim, mandaram e falaram: olha que legal, né? Colocaram o nome do seu pai em uma rua aqui da cidade. Eu observei que os meus irmãos ficaram muito felizes com isso. Alguns colocaram lá algumas coisas, né? Parabenizando, algumas coisas assim. E eu tenho ouvido muito falar sobre gratidão. E também tenho ouvido muito falar de pessoas sobre ingratidão. Ouvido muito falar sobre isso. E Jesus, ele nos alertou em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 12, ele diz: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Ele disse: a iniquidade se aumentando, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. E nós temos observado que o amor de muitas pessoas realmente tem se esfriado. Existem algumas palavras que começou a fugir dos lábios de algumas pessoas, por exemplo, obrigado. Hoje as pessoas dificilmente agradecem ao outro por algo que fez. Dificilmente. E quando nós lemos Lucas capítulo 17, Jesus, ele curou 10 leprosos. 10 leprosos. E quem está escrevendo o evangelho de Lucas é um médico. Lucas era um médico, responsável por escrever o evangelho e também Atos dos Apóstolos. É claro que Lucas não foi um discípulo direto de Jesus, não. Ele foi um discípulo do apóstolo Paulo. Mas Lucas está escrevendo aqui, e o que chama a atenção de Lucas não é a cura, porque se fosse a cura, ele teria parado aqui, por exemplo, no versículo 17. Ele teria parado no versículo 17. Mas o que chamou a atenção dele foi que um homem voltou para agradecer. O que chama a atenção dele é isso. Se você observar o texto, você vai ver que o que chamou a atenção de Lucas foi que um homem voltou e agradeceu. Um homem voltou e agradeceu. E pelo fato dele ter voltado para agradecer, Jesus libera uma palavra sobre ele. Pelo fato dele ter voltado, Jesus disse assim no versículo 19: disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Observe que esse homem não recebe só a cura, ele recebe também a salvação. Todos os outros receberam o quê? A cura tão somente. Mas esse não, ele recebe algo especial, porque ele foi agradecido, ele foi grato. E pelo fato dele ser grato, Jesus disse: além da cura, você recebe também a salvação. Você entende isso? Queridos, eu não sei se você já passou por isso, de ficar perto de uma pessoa ingrata. Não sei se você já ficou perto de uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata, ela é murmuradora, ela só sabe murmurar. A empresa está indo bem, e ela diz: nossa, eu estou cansado de tanto trabalho, não aguento mais trabalhar, estou em tempo de morrer de tanto trabalho. Quando a empresa não tem ninguém, cliente nenhum entra, ela reclama também. Ela diz: está entregue às moscas essa empresa, ninguém entra, já tem mais de 20 dias que só entra funcionário aqui, ninguém compra nada. Pessoa ingrata. Quer ver outro tipo de pessoa ingrata? Andando a pé, não tem carro, e aí fica: eu não tenho carro, será que Deus não está olhando para mim? Eu faço tanta coisa e continuo sem carro. Aí vem, ganha, Deus dá um carro para ele. Aí ele começa: agora eu tenho combustível, R$6. Será que o governo não está vendo? Será que Deus não está vendo isso? R$6 um litro de combustível, meu Deus, aonde nós vamos parar? Não estou conseguindo nem andar com o carro. Tem uns que ainda vão além. Olha o gás, estava R$1,95, agora R$3,95 esse gás.
Pelo amor de Deus, aonde nós vamos parar com esse negócio? Pessoas ingratas. Pergunta ao seu irmão: você é ingrato? O cara está solteiro, não arrumou ninguém, aí ele fica reclamando: não aguento mais, já tem tanto tempo que eu estou solteiro, estou orando, Deus não manda ninguém, o negócio está difícil, a crise está instaurada. Aí ele arruma a namorada, aí a namorada diz assim: vamos no shopping? Pelo amor de Deus, agora você quer ir no shopping, quer gastar dinheiro, quer ir para cinema, não estou aguentando isso não. Pessoa ingrata. Pessoa ingrata. Você já ficou perto de uma pessoa assim? Irmão, é difícil. Dá vontade de a gente sair de fininho de perto dele assim, fazer um ninja, né? Uma redoma de fumaça e desaparecer, largar ele sozinho. O cara não tem casa, né? Casa. E aí ele fala: não aguento mais morar de aluguel. Estou morando de aluguel, que tristeza. Todo mês tem uns que falam assim: eu durmo com aluguel no travesseiro, acordo com aluguel no travesseiro. Aí comprou a casa, agora está reclamando: essa casa é pequena, meu Deus, tinha que ter mais um quarto, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais ficar aqui nessa casa. Pessoa ingrata, está com a casa sem reformar, aí reclama: eu preciso reformar a casa, meu Deus, me dá dinheiro para reformar a casa. Aí Deus dá condições, ele vai reformar a casa. Aí começa a reclamar: nossa, esse pedreiro só fica pisando dentro da minha casa com o pé sujo, não aguento mais, tanta massa para lá e para cá, essa poeira, não aguento mais. Pessoas ingratas, pessoas que são ingratas mediante aquilo que Deus está realizando. Ingratidão, querido. E você vai ver que a pessoa, quando é ingrata, ela é uma pessoa que é murmuradora. E eu tenho algo para te dizer aqui: murmuração atrai demônios. Você murmurar, você atrai demônios para a tua vida, porque a pessoa começa a murmurar, e começa a murmurar de tudo. Abre a sua Bíblia aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que vai dizer: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha o que ele está dizendo: não murmureis, porque muitos murmuraram e foram destruídos por um exterminador. Ele está dizendo: um demônio exterminou uma geração, um povo, por causa da murmuração. Aonde Paulo está nos levando aqui? Lá em Êxodo, quando o povo estava no deserto, Deus mandava maná, o povo reclamava. Deus mandava carne, o povo reclamava. Deus mandava água, o povo reclamava. Tem gente que está chovendo, reclama: não aguento mais sair na chuva, eu vou na rua, chuva, chuva, chuva. Está frio, reclama: não aguento mais frio, pelo amor de Deus. Tem sol, reclama: nossa, que sol, gente. Para de chover, reclama. Tem gente que não está satisfeito com nada. Olha o que ele está dizendo: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quando você é uma pessoa que fica murmurando, você é um ingrato, e você não entende o propósito de Deus para a tua vida. Por mais que você pense: pastor, tinha que fazer frio, 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 frio. Gente, tem outras pessoas que não gostam, quer sentir um pouquinho de calor. Se você gosta de frio, 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 compra um ar-condicionado, não vai trabalhar mais, fica dentro do quarto, preso o tempo inteiro. Mas tem gente que murmura de tudo, é murmuração de tudo.
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa. Ele falou, pastor, a mulher falou, pastor, meu marido não gosta de viajar. Eu chamo para viajar, não quer ir. Aí eu conversei com o cara, ele falou, pastor, é assim? Então tá bem, eu vou partir para viajar. Aí sabe o que ela falou comigo? Pastor, não estou aguentando mais, tanta viagem, estou cansada. Falei, gente, o que você quer afinal, criatura? Porque tem pessoas que é assim. E outra coisa, querido, não estou puxando sardinha para os homens não, viu, Sérgio? Mas tem mulher que para murmurar, sai da reta. Murmura de tudo. Então fala para ela aí, vigia, varoa. Vigia. Agora observa o que Paulo está dizendo no versículo 30. No versículo 30. Do mesmo capítulo 10. Se participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado? Por causa daquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de quem? De Deus. Olha o que ele está dizendo, se você está fazendo, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória, dê glória a Deus, agradeça a Deus. Está chovendo? Graças a Deus. Está frio? Graças a Deus. Tem gasolina no carro? Graças a Deus. Não tem? Graças a Deus. Comece a agradecer a Deus. Lembra de Tessalonicenses 5,17 em diante? Vai dizer, em tudo dai graças. Tudo dai graças. Havia um rei, eu acho que vocês já ouviram, e o rei um dia foi caçar, e aí em meio à caça, e algo que aconteceu, um dos seus servos foi lá, infelizmente, e cortou um pedacinho do dedo dele. Aí o rei ficou furioso, mandou matar o servo, e disse, que cara incompetente, mate esse cara. Mataram. Depois, uma segunda vez, o rei vai novamente caçar. E aí em meio à caça ele caiu em uma tribo de canimbais. E aí os homens pegaram ele e falaram, vamos pegar, vamos cozinhar esse cara e vamos comer. Só que quando eles colocaram ele no panelão, ele colocou a mão do lado de fora. E aí um deles viu que estava faltando um pedacinho do dedo. Aí conversaram, falaram, a gente não pode comer esse cara não. Esse cara tem um defeito físico. E liberaram o rei. Moral da história, em tudo dei graças. Ele não precisava ter matado o servo, mas ele acabou matando o servo. Tem muita gente que está morrendo espiritualmente, porque é mal agradecido, não é grato àquilo que Deus faz. Tem gente que não é grato pela esposa que tem. Tem esposa que não é grato pelo marido que tem. Aqui na IADEC, graças a Deus não acontece isso, mas tem muito homem aí fora querendo ter uma esposa igual a tua. E às vezes você é um ingrato. Tem muitas mulheres também querendo ter um esposo igual ao teu. E às vezes você é uma ingrata. Em tudo dê graças, querido. Deus te conhece, Deus sabe quem você é, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o teu histórico. Então agradeça a Deus pelo filho que você tem, agradeça a Deus pela esposa, pelo marido, pelo emprego, pelo carro, pela casa. Porque Jesus disse, se você não conseguir ser fiel no pouco, você nunca vai chegar no muito. Então dê graças. Dê graças a Deus pelo teu filho, dê graças a Deus pela tua esposa, dê graças a Deus pelo que Deus colocou na tua mão. Não seja ingrato. Observe o texto, Nabal era um ingrato. A Bíblia está dizendo que Davi foi com os homens proteger a terra dele, estava protegendo as terras. Mas ele era um ingrato. Quando Davi precisou dele, ele virou as costas. O pior sentido de ingratidão é quando você faz algo por alguém e ela vira as costas para você. Esse é o maior sentido de ingratidão. É por isso que Lúcifer, virou demônio,
porque ele virou as costas para Deus. Então nós precisamos entender que a gratidão traz bênção, a ingratidão gera maldição. Mas pastor, por que eu preciso ser grato? Primeiro, nada é seu, por mais que você pense que é. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou embora. Por mais que você pense: não pastor, eu tenho. Você tem o que, irmão? É tudo de Deus. Lembra do Salmo 24? O salmista diz: do Senhor é o mundo e tudo que nele há pertence ao Senhor. Você é apenas administrador. Você só administra aquilo que é de Deus, que está na tua mão. Você é apenas um gerente para administrar aquilo que Deus colocou na tua mão. Por mais que você pense: não pastor, eu sou dono disso e aquilo outro. Irmão, quando morre, acabou. Ultimamente, infelizmente, até se deixar no dedo do cara que morreu, o coveiro vai lá e tira a tampa e rouba o anel. Está complicado. Mas para que o ser humano entenda que primeiro, ele é totalmente dependente de Deus e nada é nosso, tudo pertence a Ele, tudo pertence ao nosso Deus. Então eu preciso ser grato, porque eu entendo que tudo pertence a Ele. Segundo, eu preciso ser grato, porque tudo que está nas minhas mãos tem um propósito. Tudo o que está nas minhas mãos tem um propósito. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos, tudo que você administra, tem um propósito para Ele mesmo. Você lembra de Lucas capítulo 19, a partir do versículo 27? A Bíblia diz que Jesus, ele vai entrar em Jerusalém, e ele precisa entrar em Jerusalém. Só que o profeta Isaías disse que ele entraria montado num jumentinho. Aí Jesus chama os discípulos e diz assim: vocês vão em tal lugar, que lá vai estar um jumentinho, que ninguém montou no jumento, e vocês vão trazer o jumentinho para mim, porque eu vou entrar montado nesse jumento em Jerusalém. E todos nós sabemos o que aconteceu, que foram lançando folha de figueira e dizendo: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e ele entrando. Agora entenda comigo, e o dono do jumento? Nunca tinha montado nele, irmão. A Bíblia está dizendo. Ou seja, existia um propósito por aquilo que estava na mão daquele homem que era o jumento. E o propósito era o quê? Era para a obra de Deus. Entenda isso: quanto mais você ajuda na obra, mais Deus dá a você, porque Ele é dono, Ele é Pai, Ele é Senhor. Então o que Ele está dizendo para nós? Ei, seja grato, ajude, porque quanto mais você faz, mais você tem. Então eu preciso entender que tudo aquilo que em mim está, que vem de Deus, tem um propósito. Nós fizemos o primeiro retiro dos jovens aqui na igreja, e nós fomos para a casa de um irmão, na praia ali, Santa Clara eu acho, nome da praia. E aí nós lá com a juventude tudo lá, não tinha Covid, graças a Deus, todo mundo junto, um no rosto do outro agarrado. Aquele foi o dia do amor, né? Todo mundo agarradinho, juntinho, né? Aquele negócio da casa pequena. Aí o dono da casa, esse rapaz, veio conversar comigo chorando. Ele disse: pastor, quando nós compramos essa casa, eu perguntei: Deus, para que eu estou comprando essa casa? Mas hoje aqui com a juventude eu vi que tinha um propósito, era para vocês estarem aqui hoje. E ele chorando veio falar isso comigo. Ele disse: eu não sabia o propósito antes, hoje eu sei o propósito. E ele falou: a alegria tomou conta de mim, porque eu começo a sentir a presença de Deus, e eu começo a ver que tinha um propósito na compra desse imóvel. Então tem um propósito, eu preciso ser grato a Deus, porque tem um propósito. Outra coisa, eu preciso ser grato, porque quando eu ajudo, eu sou ajudado. Eu preciso ser grato. Quando eu ajudo alguém, eu sou ajudado. Quando Paulo, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 34, abre aí por gentileza, Atos 20, a partir do versículo 34.
Atos 20, 34. Ele diz assim: e vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurado é o quê? Mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então entenda isso. Eu preciso ser grato, porque se eu tenho, eu posso ajudar alguém. Eu preciso ser grato, porque se eu tenho, eu posso ajudar uma pessoa que está precisando. Outra coisa, que até eu acrescento aqui: eu preciso ser grato pela alegria do outro. Tem gente que não consegue ver alegria no outro, irmão. Tem gente que não consegue ver um casal sorrindo, um casal alegre, um casal testemunhando. Tem gente que não consegue ver uma pessoa dar um testemunho: eu ganhei, eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Tem o ingrato, ele fica na cadeira, se roendo, parece até demônio, né? Você precisa ser agradecido e ser grato pelo outro ter conquistado. Você pode dizer: ei, se ele conquistou, eu sou o próximo da fila. Então a próxima bênção é de quem? Eu preciso ser grato. Tem gente que não consegue ser grato, como eu disse, porque o outro está sorrindo. Paulo, quando escreve em Romanos 12, 15, ele diz assim: chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. Eu preciso ser grato por ver meu irmão testemunhando que o filho se converteu, a filha está caminhando, as coisas estão dando certo, a porta se abriram. Eu preciso ser grato a isso, porque quando eu começo a murmurar, eu começo a atrair para a minha vida o que? Maldição. Então eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato pelas bênçãos concedidas na vida do meu irmão. Eu preciso ser grato, porque quando eu ajudo alguém, eu estou sendo ajudado. Eu preciso ser grato, porque quando eu abençoo alguém, eu estou sendo abençoado. Lembra do que Paulo disse em Gálatas 6:7? Não vos enganeis, de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você planta, você vai colher. Eu preciso ser grato por ajudar alguém, irmão. Tem gente que fica assim: não, lá vem de novo o irmão me pedir alguma coisa. Só se aproxima de mim para pedir. Querido, seja grato, porque você tem para ajudar. Enquanto você está ajudando, você é ajudado. Então seja grato por poder ajudar. Tem gente que fala: vê aquele irmão carnal. Ele pode ser carnal, mas você ajudando ele, quem está sendo ajudado é quem? É você mesmo. Então eu preciso ser grato por poder ajudar alguém, porque aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. Eu preciso ser grato, porque quando eu sou uma pessoa que eu sou grato, eu me torno discípulo de Jesus. É por isso que João capítulo 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é grato se doa e se torna discípulo de Jesus. Quem é grato se doa e se torna imitador de Jesus. Lembra o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11? Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Imitar a Jesus é ser grato.
Quando João está escrevendo o capítulo 3,16, ele não está dizendo que Jesus foi forçado a ir para a cruz. Ele está dizendo que ele foi porque amou. Ele nos amou, por isso se entregou. Ele nos amou, por isso foi para a cruz. E quando nós somos gratos, nós somos pessoas que amamos. E se nós somos pessoas que amamos, nós somos discípulos de Jesus. Por isso eu preciso ser grato, porque eu me torno discípulo de Cristo. Eu preciso ser grato. Por quê, pastor? Porque quando eu sou grato, eu entro em destaque no céu. Quando eu sou grato, eu entro em destaque no céu. Você lembra daquela mulher que derramou o bálsamo nos pés de Jesus e enxugou? Ela foi grata por aquilo que Jesus fez com ela. E Jesus disse: aonde esse evangelho for pregado, vai se ouvir sobre o ato que essa mulher fez. Eu preciso ser grato, porque a gratidão me leva a níveis maiores na minha vida espiritual. Você entende isso, querido? Abigail correu. Ela disse: se eu tivesse ouvido meu Senhor, se alguém tivesse me procurado antes, eu teria pego a melhor oferta e teria trago ao Senhor, meu Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus vai exaltar a tua cabeça. Olha o que ela estava dizendo: o que eu vou ser e vou servir ao Senhor, lá na frente vai servir para mim. É o que ela estava dizendo. É por isso que quando nós lemos dizendo, quando Nabal morreu, Davi poderia ter falado: vai lá, fica 20 pessoas tomando conta daquela mulher, fica 30 pessoas tomando conta daquela casa. Não, ele disse: traz ela para estar comigo, porque ela usou de bondade comigo, eu vou usar de bondade com ela. Ninguém vai tocar, ninguém vai chegar perto para fazer mal. Olha o que ele está dizendo: eu estou pagando o bem com o bem, não estou pagando o bem com o mal. Foi o que Paulo disse em Romanos: não pague o mal com o mal, mas pague o bem com o mal. Pague o mal com o bem. O que ele estava ensinando para nós? Querido, nós somos igreja. Que tipo de igreja nós somos? Somos todos servos. Que tipo de servo nós somos? Pessoas ingratas ou pessoas gratas? Quando eu entendo isso daqui, quando eu entendo o que está acontecendo, olha o que ela está dizendo: eu sei que o Senhor vai exaltar o Senhor. Ela estava dizendo: e quando Deus exaltar o Senhor, não esquece de mim não, não esquece de mim. Você não sabe, por mais que você pense que sabe, quem vai ser essa pessoa que está sentada do teu lado daqui a uns anos. Você não sabe, querido. Por mais que você pense, assim como os irmãos de Davi não sabiam quem ele seria. Por isso eu preciso ser grato, porque quando o meu irmão estiver lá na frente, ou eu estiver, nós vamos nos lembrar um do outro e vamos poder abençoar um ao outro. Fala para o teu irmão: ninguém vive sozinho. Fala: ninguém vive sozinho. E eu vou finalizar minha ministração. O que eu vi quando eu recebi aquela documentação, eu vou finalizar minha ministração. A pastora fala que às vezes eu sou meio duro. Não sou não, irmãos. Mas quando eu li aquele documento dizendo: a partir de hoje, essa rua vai se chamar Antônio Norberto dos Santos, na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: por que não fizeram quando estava vivo? Vai fazer agora quando está morto? Quem vai ter lembrança disso? Seja grato à pessoa que está ao teu lado, enquanto você está vivo, porque depois que ela morrer, não precisa mais de gratidão não, irmão. Já era. É por isso que muitas pessoas vão em velório
e você vê os parentes chorando, quase caindo dentro do buraco para morrer também, porque quando estava viva, eles foram ingratos, trataram mal. Foi isso que Deus falou comigo. Ele disse: lembre-se de ser grato às pessoas enquanto você está vivo, porque depois que você morrer, ou que a pessoa morrer, não adianta você querer ser grato mais. Aí vai colocar a rua com o nome do meu pai, agora que está morto? Eu falei: agora não precisa não. Tinha que colocar quando ele estava vivo na cidade, para ele poder passar na rua e dizer: meu nome está aqui. E tem muita gente assim, tem muitos casais assim, tem muitos filhos assim, que são ingratos, e aí quando morre, quer ser grato. E eu anotei algo aqui. Há determinada coisa na vida, que se nós não fizermos hoje, nunca teremos oportunidade de fazer. Dizer obrigado, dizer eu te amo, dizer você é importante para mim, dizer você é a pessoa que Deus colocou do meu lado, dizer você é uma bênção de Deus para a minha vida. Se eu não fizer hoje, querido, eu não sei do amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Sabe o que Deus está falando para nós? Pare de reclamar e seja grato. Reclama à toa. Começa a ser grato pelo dia, começa a ser grato pelo alimento, começa a ser grato pela vida, começa a ser grato porque você está respirando, começa a ser grato porque você tem cabelo, começa a ser grato porque você também não tem cabelo, então não precisa ir no salão. Olha que bênção! Seja grato e diga: graças a Deus, Jesus, esse salão não vai levar o meu dinheiro, porque o Senhor já tirou o que tinha que tirar. Mas seja grato, querido. Seja grato à sua esposa pelo fato dela não ter preparado o almoço no horário certo hoje, porque durante anos e anos ela vem preparando. Seja grato, porque de repente você pode ter ficado nervoso, porque ao sair de casa hoje, a tua esposa não tinha ainda passado a tua roupa, mas seja grato, porque anos e anos ela veio passando. Seja grato, esposa, ao seu marido, mas seja grato, comece a agradecer, comece a dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez a perfeição e me formou em meio a ela. Seja grato, seja grato. E eu finalizo dizendo o que Jesus fez por nós. E Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou-se ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, sendo levado à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou acima de todos os nomes, o qual o deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra, e todos proclamem que Ele é Senhor. Muitos olharam para Ele e foram ingratos, mas hoje a IADEC está aqui para poder ser grato a Ele e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor foi pelaquela cruz e eu não precisei ir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou minhas enfermidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou a minha pobreza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levou a minha angústia. Obrigado, Senhor, porque eu sou igreja. Seja grato. Você pode se colocar de pé. Seja grato, querido. O que o médico, ele observou, é que aquele que retornou, ele foi grato a Deus. E através da gratidão, ele alcançou o quê? A salvação. Seja grato, para que esse momento de ingratidão não atrapalhe sua salvação, não atrapalhe a sua comunhão, não atrapalhe a sua vida com Deus. Eu sei, de repente você pode até estar dizendo aí, o Espírito Santo fala: meu marido devia estar aqui,
minha filha, meu esposo. Mas Deus está dizendo, tem que começar por alguém, e eu escolhi você. Então seja grato, comece a ser grato, comece a semear dentro da tua casa coisas boas, comece a semear vida, comece a liberar vida ali dentro, comece a liberar, seja grato, diga: graças a Deus eu acordei, graças a Deus eu tenho um lugar para ir, graças a Deus eu tenho um emprego para poder ir trabalhar, graças a Deus eu tenho um pão para comer, um copo para poder colocar café ou leite ou iogurte, não sei, mas seja grato, irmão. Graças a Deus porque eu tenho um filho, graças a Deus porque eu tenho uma casa para poder dormir, graças a Deus que eu estou vivo. Então seja grato, comece a agradecer, diga para o teu marido, para a tua esposa, não sei, para o teu filho: eu agradeço a Deus por ter colocado uma princesa do meu lado, um príncipe do meu lado. Eu agradeço a Deus porque você é uma princesa, você é um príncipe. Diga: eu agradeço a Deus porque você me ama, eu te amo. Eu agradeço a Deus por Deus ter me apresentado você. Fecha os teus olhos, comece a agradecer a Deus porque você tem mãe, tem pai. Quantas vezes nós somos ingratos, queridos? Bem baixinho. Quantas vezes nós somos ingratos? Entramos dentro de casa, não damos um abraço na esposa, um beijo no filho. Quantas vezes nós estamos no carro, aumentamos o som bem alto e não conversamos mais? Quantas vezes nós estamos em casa e fica um no celular, outro no outro, que parece que nem família é? Quantas vezes é assim? Quantas vezes, querido, nós estamos com a nossa família dentro de casa e ficamos vendo televisão, internet? Quantas vezes passamos semanas e semanas sem dizer para nossa esposa, para o nosso filho, dar um cheiro, dar um agarro, dar um beijo, e dizer: eu te amo, e dizer: você é especial para mim, e dizer: Deus colocou você na minha vida, Deus não errou quando me deu você, você vale muito mais do que tudo nesse mundo, porque você é um presente, Deus me presenteou. Diga para essa mulher: eu te amo, você é um presente. Obrigado por você cuidar dos nossos filhos, obrigado por você cuidar do nosso lar. Diga: obrigado porque você se mantém firme, você não me trai, você é honesta. Agradece e diga: obrigado porque em meio às lutas, às adversidades, você podia ter ido embora, mas você ficou comigo, você não arredou o pé, você aguentou a tribulação. Diga: obrigado. Seja grato. Onai ousuie hanai agai, oremandou suie nasai. Seja grato, seja grato. O Senhor está olhando para nós hoje. Seja grato, querido. Ah, pastor, meu marido não está aqui, meu filho também não está, mas pode dizer como se ele estivesse, e diga: eu te amo, fala o nome dele, e diga: eu te amo, fala o nome dela, dá um abraço sozinho, um agarro, e diga: Deus vai colocar você aqui, porque eu sou grato. Você vai estar comigo aqui na IADEC, você vai estar adorando a Deus comigo, porque eu sou grato. Foi Deus que me deu você, foi Deus que colocou você na minha vida. Você mãe, você pai, diga: eu gerei, você foi gerado por mim, para ser bênção e não maldição, para andar por cima comigo e não por baixo. Diga: eu sou grato ao meu casamento, eu sou grato pelo carro que tenho, eu sou grato pelo sapato, eu sou grato pela calça, eu sou grato a Deus porque eu estou vivo. Diga a Ele, diga aí. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer.
céu. Queremos, Senhor, queremos o Teu nome engrandecer. Precisamos, Senhor, precisamos engrandecer o Teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.